Olá, meu nome é João Pedro e nós do Grupo 7 iremos falar sobre a lesão nos contratos bancários e de consumo, focando no superendividamento. Hoje, milhões de brasileiros comprometem mais da metade da renda com dívidas. Nesse cenário, o Instituto da Lesão e o artigo 157 do Código Civil servem para anular abusos e proteger o consumidor de boa-fé. Para entender como esse direito funciona na prática, eu passo a palavra para a Bruna. Lesão está no artigo 157 do Código Civil e ela acontece quando uma pessoa assina um contrato totalmente desproporcional, ou por estar passando por uma situação de necessidade ou por falta de experiência. E para a lesão existir, precisa de dois elementos. O primeiro dele é a desproporção, é quando a diferença ela é muito gritante. Por exemplo, juros de 20% ao mês, quando a média no mercado é de 3%. E o segundo elemento é a necessidade, é quando uma pessoa ela está totalmente sem escolha e ela assina um contrato somente por desespero. Por exemplo, para evitar um despejo ou para pagar uma medicação, um remédio. E se esses dois elementos coincidirem na hora de assinar o contrato, o juiz, por consequência, ele pode revisar o contrato ou até mesmo anular. E no fim das contas, o direito, ele protege quem não se aproveita da vulnerabilidade de outra pessoa. Olá, meu nome é Tereza e eu irei analisar o cenário de contratos bancários e de consumo. Bom, quando falamos sobre a aplicação prática da lesão, um dos ambientes que ela mais aparece são nos contratos bancários e de consumo. E isso acontece por quê? Porque na maioria das vezes esses contratos são chamados de contratos de adesão. Ou seja, são cláusulas que elas já vêm prontas pelos bancos ou pelas instituições financeiras, onde o consumidor assina aquele contrato, porém ele não tem oportunidade de negociar de acordo com as suas condições. E outro fator dessa lesão é também que esses indivíduos, eles estão em estado de extrema necessidade, de urgência, e devido à sua inexperiência do ato de não ter o conhecimento, eles assinam o contrato, porém é uma situação que é totalmente desvantajosa para eles. Um exemplo muito comum disso acontece com pessoas idosas, pessoas de baixa renda que contratam esses empréstimos para poder pagar contas básicas, saúde, alimentação, algo mínimo para o ser humano sobreviver. E também, nesses casos de necessidade, esses indivíduos eles tendem a aceitar juros excessivos, cláusulas abusivas ou até uma venda casada, que é quando o banco ele libera créditos, né, para a pessoa, da superproteção de seguros ou outros produtos e também de empréstimos que elevem até mais do que a renda do consumidor. Essas situações a gente pode observar que não é totalmente igualitário para ambas as partes, e sim que a parte mais vulnerável do consumidor, que ele está em extremo estado de necessidade, ele precisa daquele dinheiro, se observa que nessa vulnerabilidade se destaca o elemento que é o objetificado da lesão. E também se destaca a proteção jurídica, que está constatada no Código Civil, no artigo 157, que fala sobre ou uma revisão do contrato ou uma anulação total do contrato. O superendividamento acontece quando o consumidor de boa-fé não consegue mais pagar sua dívida muito alta sem comprometer as suas despesas pessoais, como alimentação e moradia. Com isso, surgiu a Lei 14.181 de 2021 do Código de Defesa do Consumidor, aonde ela proíbe que instituições financeiras façam empréstimos sem verificar se aquele cliente tem condições ou não de pagar aquele empréstimo sem interferir nas suas despesas pessoais, onde o cliente tem que escolher entre pagar o valor do empréstimo ou pagar as suas despesas. Essa lei busca garantir que o consumidor tenha uma dignidade e que evite que ele seja excluído da sociedade por causa desse valor de dívida muito alta. Então, os tribunais entendem que o princípio do pacta sunt servanda não pode ser utilizado de maneira absoluta quando existe algum tipo de desequilíbrio ou vulnerabilidade entre as partes. Nesse contexto, a lesão tem sido utilizada para corrigir qualquer tipo de abuso
e garantir maior proteção ao consumidor baseado na boa-fé e na dignidade humana, excluindo totalmente a má-fé. Dessa forma, nós conseguimos concluir que a lesão ela não prejudica contratos e nem a segurança jurídica. Ela apenas auxilia que o Pacta Sunt Servanda seja aplicado de maneira mais justa, garantindo assim a maior segurança ao consumidor. E assim finalizamos o nosso trabalho. Nós somos o grupo número 7. Muito obrigada pela atenção.